Olá, você, seja bem-vindo para mais um episódio do Show Sedentarismo. Se você chegou agora, esse é o quarto episódio da série sobre medicina do estilo de vida. Se você gosta de ouvir na ordem cronológica, volte 3 casinhas. Se você nos ouve constantemente, show de bola, nossa gratidão aqui por isso. E vou passar a palavra para quem entende, quem é estudiosa do assunto, a psicóloga Daniela de Oliveira, depois, junto conosco aqui, Andressa Barros Silva, que é profissional de educação física e nutricionista. Como gerenciar o estresse? Acho que ela vai ensinar a gente, né, Andressa? Diga aí. Eu acho que sim. Vai rolar uma aulinha aqui hoje nesse podcast. Pois é, né, gente? Das áreas da medicina de estilo de vida, essa é uma das, eu posso dizer que é a minha área favorita, né? É a que eu mais trabalho como psicóloga. E o gerenciamento de estresse, quando a gente fala de gerenciamento de estresse, a gente está falando do estilo de vida de uma maneira em geral, né? Então, como a gente pode primeiro se conhecer? Gerenciamento de estresse começa por autorregulação. Começa por a gente saber o que a gente está sentindo, saber os nossos ritmos, qual é o nosso ritmo natural, qual não é, se a gente é uma pessoa mais matinal, se é mais vespertina, se é mais noturna, e a gente se planejar de acordo com a nossa demanda interna, tentando negociar. Eu falo que gerenciamento de estresse é sempre uma negociação. É uma negociação entre as nossas demandas internas e as demandas externas, né? As demandas do mundo. E a gente sempre vai estar no mundo e a gente sempre vai estar, sim, se relacionando com o nosso trabalho, com as pessoas. Então, é como a gente vai se colocando, se posicionando, colocando limites, dizendo os nossos sims e os nossos nãos, né? E fazendo essas escolhas. Então, gerenciamento de estresse também tem a ver com escolha, né? Com poder fazer escolhas. Eu posso declarar aqui guilty. Meu caso, eu preciso muito de gerenciamento de estresse e eu vou dar alguns exemplos engraçados. Primeiro, uma amiga, e essa questão que você falou, Dani, do sim e do não, o quanto é importante e a gente nem imagina você saber a hora de dizer não. Uma grande amiga minha tinha, alguns anos atrás, não muitos, ela ficava se cutucando, sabe assim, o braço vivia cheio de feridas, assim, a gente ficava falando que era o braço perebento. Mas por que desse jeito? E aí eu, né, amiga de milênios, tapa, tira, para de cutucar, solta, para de cutucar. Que nem mãe quando tira o filho que está cutucando a espinha. E aí ela descobriu, acho que foi realmente na terapia, que era porque ela não sabia dizer não. Ela precisava aprender a dizer não, porque aquilo ela se autoflagelava, ela ia se corroendo pelo fato de dizer sempre sim, mesmo não querendo, e aquilo ficar remoendo na cabeça dela. Então, isso é um exemplo simples, bobo, verdadeiro, de que é importante a gente saber dizer não. Eu acredito que depois que eu morei fora, eu consegui dosar melhor isso em mim, do sim e do não. Eu falo um pouco mais, inclusive as pessoas até se assustavam, confundiam a questão de ser direta com ser grossa. E aí eu, sem papas na língua, falava um negócio, não gostava, falava, gostava, falava. Você vai aprendendo isso no cotidiano, lá, né? Eu achava estranho as meninas, eu trabalhava, um dos trabalhos meus era no bar, então eu era barmaid, e as meninas vinham se servir, pediam coquetel, e falavam, nossa, mas você é muito linda, obrigada. Eu falava, mulher fica falando isso, elogiando, né? Que estranho. E aí você vai vendo que a nossa cultura é muito desse bloqueio do que pode, o que não pode, o que os outros vão pensar, e bibibi, e aí a gente sofre com isso, com a gente se importando demais com o que o outro vai pensar. E aí eu comecei a falar mais e ser mais direta e não ficar guardando muito para mim. Agora eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio, porque a outra história engraçada era que meu apelido na primeira faculdade, eu era jovem, vamos, né, deixar bem claro, primeira faculdade, fiquei um ano parada antes de entrar na faculdade, então 20 e pouquíssimos anos,
eu tinha acho que eu sempre tive ansiedade, isso é um dos fatores que me leva ao estresse, e eu comecei a faculdade ao mesmo tempo que eu comecei meu primeiro emprego. Não tinha nada a ver, né? Era um emprego numa loja de departamento, mas eu trabalhava lá no Shopping Morumbi e estudava na Liberdade. Então, eu pegava um trânsito insano para voltar do trabalho e chegava lá de manhã. Então, assim, era o horário que tinha para estudar, tinha que me virar. É aquela história do que você está fazendo da meia-noite às 6 da manhã. Tinha que estudar nesse horário e eu não ia conseguir viver sem dormir. Então, eu não conseguia estudar direito, né, ao meu gosto. Porque eu também era um pouquinho CDF, digamos assim, eu era meio Caxias. E eu chegava no dia da prova, entrava achando que estava bem. Quando eu saía, aos poucos os amigos foram me conhecendo melhor. Um deles me deu o apelido de André Stress. E eles não perguntavam as coisas para mim, porque eu saía revoltada, porque eu não tinha conseguido estudar o suficiente, não me dediquei o suficiente e não fui bem na prova como eu gostaria de ter ido. E aquilo subia os meus nervos, não quero saber. Então, assim, eu tenho essa explosão minha e eu vou dizer que não mudou, mas não mudou tanto de lá para cá. Eu acabo, acho que, colocando para fora de outras maneiras, que também não são as mais aconselháveis. Precisaria, acredito eu, ter muito mais exercício. E que tem uma fazer questão mais de do que dar aula. exigência também, né? Tem uma questão A de exigência, autoexigência. né? Autoexigência. E a gente precisa entender também que existem dois tipos de estresse, né? A gente tem o estresse benéfico, e estresse é qualquer estímulo que a gente tem, né? Sim. Qualquer coisa que venha de fora. Então, a gente tem o euestresse e o distresse. Então, a gente tem o estresse que ele é benéfico, que constrói, que faz parte da nossa... para que a gente forme algo, né? E aí a gente tem chama o o exercício excesso, de estresse, né? Então, a gente tem um excessivo. Então, o que tira a gente do prumo? São os excessivos. Os excessivos nem do excesso, né, tanto do excesso quanto da falta, não são bons para que a gente forme uma vida, né? Para que a gente forme uma vida com qualidade. A gente vai formar a vida, mas aí vai ter um preço a ser pago, né? Complicado. Muito bom. Muito bom. Quando a primeira fala da Daniela, eu pensei que a gente vai ganhando idade, e somos ainda muito jovens, né? Eu sou o mais velho daqui do trio, vou fazer 45. Quando a gente olha para a idade do Brasil, somos ainda muito jovens. O Brasil está envelhecendo graças a vários avanços do Brasil e tem várias coisas para a gente ponderar. Então, Andressa, você ainda é muito nova. Quando olha aqui o Viktor Frankl, que é o meu inspirador, papai da psicologia que eu gosto mais, que é a logoterapia, ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala que nós precisamos de uma tensão. E ele faz uma analogia com arco e flecha, dizendo que se nós não tivermos nenhuma tensão, você puxa só um pouquinho, nenhum desejo, cai logo ali na frente. Plup. Exatamente. Ao contrário, se você puxar demais, estoura o arco. E achar esse equilíbrio é uma coisa extremamente importante. Já dizia Sócrates, que morreu 400 anos antes de Cristo, peguei a cola aqui, 399 antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Eu sou um ser diurno, à noite eu não funciono legal, eu gosto de acordar cedo, antes das 5 da manhã eu acho massa, yes! Funciono de dia, o sol me motiva, enfim. Eu descobri a dieta low carb, a gente já falou aqui, que foi uma libertação para mim. Então, a gente vai se conhecendo. Eu gosto de fazer atividade física e uma das ferramentas que me libertou para um estresse mais controlado foi a agenda. Eu anoto tudo na agenda, porque daí eu vejo e sempre coloco até um tempo de deslocamento na minha agenda. Super. Porque se eu estou no bairro X e vou para o bairro Y, eu coloco o deslocamento normal mais 20%, porque se alguma coisa der errada, eu não me estresso, né? Então, se eu cheguei mais cedo, eu tomo um cafezinho, eu ganhei tempo. E quando eu comecei a fazer isso, foi um aprendizado que eu tive, a minha vida mudou completamente. Faço um monte de coisa, eu durmo 6 horas por noite, olhe lá, eu sou muito ativo,
mas dentro de uma normalidade, de uma situação, entre aspas, de mais controle. Então, vou devolver a palavra, porque quem entende disso é ela, nós estamos xeretando aqui. Não, mas eu acho que essa é uma excelente estratégia. Então, uma das coisas para a gente gerenciar o estresse é o planejamento da nossa rotina. Primeiro, a gente ter rotina, né? Então, a gente conhecer o nosso ritmo e a gente planejar a nossa rotina de acordo com o nosso ritmo, né? E, gente, raramente o nosso ritmo é o ritmo que nós estamos vivendo hoje, né? Raramente o nosso ritmo é o ritmo de almoçar em 15 minutos, pular da cama e sair de casa em 5 minutos, né? Isso é um excessivo para o corpo. Então entra naquela coisa da gente puxar o arco com muita força e a gente vai quebrar no meio, né? E é isso mesmo que o Viktor Frankl fala, e é isso que todas as ciências, quando a gente vai olhar para estresse, defendem, né? Que a gente não pode ter nem a falta e nem o excesso, porque um tanto de estresse vai ser necessário para que a gente forme as coisas para nós. Então, é bom que a gente tenha desafios, né? E aí a gente fala das nossas metas. É bom que a gente trace metas, mas as nossas metas, elas têm que ser aquelas metas SMART, elas têm que ser específicas, elas têm que ter um tempo, elas têm que ser relevantes, elas têm que ser alcançáveis e mensuráveis, né? Essas são as características de uma boa meta. E a meta dá para a gente esse desafio, que não é excessivo, né? Então, a gente tem que olhar muito as nossas capacidades, aonde a gente está, a gente vai subir, a gente vai chegar em outros degraus, mas tem que ser degrau por degrau, não dá para pular 10 de uma vez. E para isso, exige um planejamento, exige esforço, né? E aí tem algumas coisas que a gente pode colocar na nossa rotina. Pequenas pausas, por exemplo. A gente precisa de pequenas pausas. A gente precisa, né, na nossa vida, de ter o tempo para a gente se alimentar. Quem se alimenta pouco vai ter, né, outros tempos. Tem 3 refeições, tem gente que tem 2, tem gente que tem 6. É bom você planejar o tempo das suas refeições. Tem gente que tem mais de 6. Isso é o meu caso, às vezes eu tenho mais de 6. Eu planejo o tempo das minhas refeições. Entra na agenda. A gente anotar as coisas na agenda também desafoga um tanto o nosso cérebro para o dia seguinte. E aí eu já vou entrar no nosso próximo episódio, que é uma boa noite de sono, né? Então, a gente poder se programar, né? A gente ter uma rotina de sono, de horário para dormir e para acordar, também influencia bastante o nosso estresse. E a atividade física. A atividade física está intrinsecamente ligada ao gerenciamento do estresse, né? Aí eu puxando aqui a corda para o nosso programa, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, terapia, meditação, tudo isso entra no gerenciamento de estresse. A meditação é uma ferramenta incrível e a terapia também. Então, a gente poder conhecer o nosso corpo, conhecer o nosso funcionamento das nossas emoções, né? Já falei algumas vezes aqui, as nossas emoções, elas são corporais. Então, a gente aprender a localizar, aprender a dar nome, aprender como faz, isso vai contribuindo para o gerenciamento do nosso estresse, né? Para o nosso autoconhecimento e para a gente aprender a influenciar os nossos estados. Tem uma outra coisa que o Viktor Frankl fala também, que é uma máxima existencialista, que não é o que fazem conosco, mas o que a gente faz com aquilo que fazem conosco. Então, tanto também de como a gente percebe, a gente vive as experiências que estão acontecendo na nossa vida, tem a ver com esse gerenciamento de estresse, a interpretação que a gente tem do meu coração batendo mais forte, se eu recebo, né, essa vitalidade e falo, oba, estou indo para um desafio, ou se eu falo, meu Deus, eu vou morrer com isso, é muito para mim, né? Isso também conta um tanto, porque a gente fala que é gerenciar estresse, né? E isso a terapia colabora
tremendamente. Isso é terapia. A gente aprende a fazer isso, né? Reconhecer essa história em nós, como a gente aprendeu e como a gente vai fazer diferente com a terapia. Eu estava rindo bem, aqui vamos lá, porque Andressa. Diga aí para a gente começar a caminhar para o fim aqui. quando o Gui mencionou sobre a agenda, aí eu pensei, nossa, eu adoro a ideia. E já fico me imaginando tendo 2 ou 3 agendas e não saber em qual eu anotei. Tamanha a minha ansiedade de querer escrever, de anotar, então isso vai funcionar. E aí, essa é a minha linha de raciocínio. Uma agenda só, gente, menos é mais. Em gerenciamento de estresse, menos é mais. Menos, tem né? que pensar nessa Correr frase, menos, fazer menos é mais. sim, constantemente. Pensar nessa frase constantemente, para se autoeducar, porque senão não vai. É uma coisa muito legal desse menos é mais, uma outra que para mim foi libertadora, a gente fica esperando a ocasião perfeita, né? E tem até aquele paradoxo do bom é inimigo do ótimo, ou o ótimo é inimigo do bom. E um dia eu li numa parede que o feito é melhor do que perfeito. Então, faça, ainda que seja imperfeito. Uma modalidade só, caminhar 30 minutos por dia, já tá bom. Fazer sempre musculação, se é o que você gosta, tá bom. Se é fazer yoga, tá bom. Não precisa fazer um monte, não precisa fazer tudo que está na moda. Faz o seu sempre, meia horinha todo dia. Ah, mas eu queria uma, mas está meia hora, tá bom. Menos é mais, é melhor do que ficar sem. Vamos aqui para a rodada final. Se quiserem, acrescentem alguma coisa. Eu não tenho mais nada para falar, porque aqui eu sou aprendiz. Eu vou já me entregar. Verei, menos é mais. Yes. Hoje eu fiz um treininho de musculação da cintura para cima e movimentos do dia a dia, tá? Então, segue aí a Andressa, depois a Dani já encerra. Se Deus quiser, musculação às 9 só. Eu já nadei, e aí eu fecho dizendo para as pessoas que menos é mais e que a gente pode influenciar os nossos estados de humor, os nossos estados emocionais, e a gente pode, sim, gerenciar o nosso estresse. É perfeitamente factível. Se precisar de ajuda, Daniela de Oliveira, o link está aí onde você ouve ou assiste. Show Sedentarismo.